Estamos de volta com o Folha no Ar. Nós temos o oferecimento do Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Plínio Bacelar Vacinas, com o apoio da Green Energia Solar. Voltamos então, só queria corrigir o Arnaldo. Eu acho que eu não me expliquei muito bem em relação ao ensino universitário. O ensino universitário teve algumas evoluções realmente, mas eu conheci muito a cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje, como ex-aluno, eu sinto vontade de chorar quando eu vejo o prédio da arquitetura, que foi considerado, por exemplo, um dos maiores projetos de arquitetura, porque é um prédio num lugar quente, em que você não precisa de nenhum ar-condicionado, nada, iluminação, quase você só liga as luzes lá para as 4h30, 5h da tarde, de tão bem feito, e o prédio está totalmente destruído, assim como o COP, assim como o Hospital Universitário e assim como aquele grande centro de pesquisa da Petrobras que havia dentro da cidade universitária, que foi para o brejo também. E a mesma coisa acontece com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá, ali atrás do Maracanã. Então, eu acho que não houve a conservação, não houve... E quando o Arnaldo fala que é o ensino básico, sem o ensino básico, meu amigo, você pode ter as melhores universidades do mundo, que você vai continuar tendo os piores alunos do mundo. Bom, vamos lá. Eu rolaria a bola para o professor para falar sobre a realidade das nossas universidades aqui, né? Até porque a UENF sofreu em muito a questão estrutural, sobretudo com a falta de recursos e aqueles problemas lá da gestão do Pezão, aquele momento ali que foi tenebroso. Acho que ainda sofre com alguns problemas de estrutura, o Raul pode falar melhor do que a gente, né, como reitor, mas você que está convivendo lá, e tem também essa diferença, né, de estrutura e ensino. Queria deixar você falar um pouquinho. Eu acho assim, los dos têm partes aí concordo com parcialmente a informação, enquanto que, sem dúvida, o ensino universitário no Brasil é bem melhor que o ensino universitário que o ensino, primário, básico, e, digamos, eu cheguei aqui no Brasil no ano 94, tá? Então, não posso falar de antes, e eu acho que houve, desde essa época, uma melhora em quanto a financiamento de pesquisa, iniciação, a parte de iniciação científica dos alunos, que na UENF é muito bem desenvolvida, bolsas, estudos, ou seja, houve uma organização relativamente eficiente, através das instituições que regulam o ensino universitário, a qualidade, né? CAPES, CNPq, teve aí um avanço importante, sem dúvida, mas, obviamente, isso veio depois ela atingiu um ápice que talvez, acredito seja, no início dos governos do PT, e depois no final começou um problema digamos, de financiamento, tanto para a parte estrutural como a parte de pesquisas, etc. Mas o que dizia que isso se agravou significativamente durante o governo Bolsonaro, né? Porque a partir desse orçamento para a área da educação e a possibilidade de financiamento de atividades de pesquisa, assim, praticamente sumiu, por um momento. No caso da UENF, mais ou menos similar com respeito ao governo do Estado. Então, é o que eu acho, assim, sem dúvida, está um patamar melhor que o ensino primário, sim, talvez, inclusive, eu acho que muitos países da América Latina também. Mas ela vem já há algum tempo com problemas sérios e que se incentivaram, que se agravaram significativamente durante os últimos 4 anos. Vamos voltar à nossa eleição presidencial, uma eleição, como o Marco pontuou mais cedo, extremamente dividida, né? 49,1 a 50,9, reflexo de um país com 2 candidatos a presidente com rejeição alta.
Os dois batiam ali perto dos 50% de rejeição. Uma hora um passava, outra hora outro passava, dependendo da metodologia do Instituto de Pesquisa, que é outro assunto. Instituto de Pesquisa seria um outro programa só sobre o resultado das pesquisas eleitorais, Hugo. Mas o que fica de uma eleição tão dividida, esse inconformismo que a gente tem visto nas ruas, ele é fruto realmente desse resultado tão apertado? Se um conseguisse... Por exemplo, no primeiro turno, Lula abriu 5 pontos. Aí no segundo é 1,9 pontos de vantagem. Né? Esse resultado tão apertado ele acaba sendo elemento primordial para esse tipo de manifestação contra o resultado das urnas? Ou você acha que aconteceria seja qual fosse o resultado? Não, acho que isso estimula, certamente, essa contestação, porque ficarmos muito próximos. Absurda, não? Porque geralmente se fala, a dúvida está sobre o resultado a candidato a presidente, mas não há nenhuma dúvida sobre o resultado do governador em São Paulo, em Rio, em qualquer outro, não? Então, então esse resultado, sem dúvida, estimula, também existiria sem ele, mas, claro, ele estimula mais essa denúncia de fraude nas urnas. Essa eleição tão renhida, que foi a mais apertada da história do Brasil e uma das 3 mais apertadas da América Latina, né, em segundo turno, se dá muito justamente pela rejeição aos candidatos, né? Que depois deriva, o que Marco Antônio falava, da somente, digamos, ataques, sem propostas. Então, essa paridade mostra, obviamente, uma sociedade muito dividida porque são 2 grupos muito diferentes. Porque não é o mesmo que você tinha o PSDB, Fernando Henrique Cardoso, com o Lula naquele ano, o Serra naquele momento, o Lula em 2002, eram oposições, pontos de vista diferentes, mas não tinha aquela distância ideológica, aquela polarização. Então você tem uma polarização alta por 2 razões. Os dois estão em uma dimensão de votos de adesão similar e estão os dois muito distantes. Porque se você tem essas mesmas quantidades de adesão de candidatos, um mais bem centro-esquerda, outro mais centro-direita, provavelmente não cria essa situação de tensão. O problema é que você tem uma distância bem grande entre esses 2 grandes polos, e que faz difícil a convivência política, a convivência social, faz difícil, porque o outro praticamente quer medir destruição, pelo menos assim é percebido, por cada um dos grupos. O outro quer minha destruição, não é meu adversário, é meu inimigo. Esse é um problema muito sério. Geralmente, quando os países, as democracias entram nesses climas de polarização política, são situações bem prejudiciais. Obviamente, a situação mundial é outra, mas, por exemplo, quando na década dos 70, em muitos países da América Latina teve interrupções democráticas, você tem um processo de polarização política muito alto, que se havia acentuado. Então, essa polarização, reitero, em lo ideológico, concentrada em 2 grupos, digamos, as piores coisas que pode passar em um sistema democrático. É importante que os partidos sejam diferentes, porque é outro problema. Ter todos muito similares é um problema, porque as pessoas precisam alternâncias de opções, você precisa ver opções diferentes. Mas também é um problema quando você tem essas grandes distâncias e as duas com forças similares. Hugo, eu ouvi outro dia uma frase interessante, e no Brasil já há alguns anos, desde do governo militar dos anos 60, 64, 65, a gente ouve a palavra democracia ser quase que sequestrada, né? Porque eles falavam
é democrático, né? A Arena Renovadora Nacional, né? Mas que é um movimento democrático que não era uma democracia. E, por outro lado, também grupos de esquerda falam de democracia como se eles gostassem realmente de democracia, quando, na verdade, também não gostam. Me lembro que várias pessoas que fizeram parte de grupos revolucionários nos anos 60, Maria Silvia Magalhães, Vera Silvia Magalhães, aliás, o próprio, que depois vereador da Sunga, como é o nome dele? Da Sunga de Furadinha. Gabeira, nosso que... fantástico, um cara inteligentíssimo, mas ele diz claramente que nós não estávamos buscando democracia, nós estávamos buscando a ditadura do proletariado. Então, a palavra democracia, ela fica meio que refém da forma de interpretação de ambos os lados, né? Para um parece democracia, o outro parece que não é. Como é que você vê isso? Que democracia está no âmbito da ciência política bem definido, digamos, não? E sobretudo que é uma democracia representativa e liberal, né? O que a gente vê hoje em dia, por exemplo, que às vezes há uma interpretação da democracia que havia na televisão, eu acho, de parte de Bolsonaro e alguns aderentes, de que a democracia é aquilo que quem venceu manda, e manda em tudo. Aquela democracia o que está errado, da decisão da maioria. Porque esse é um conceito muito básico da democracia, que a democracia ateniense, quando surge na Grécia, que todo mundo votava lá no fórum, e a maioria tinha que acatar o que decía, é considerado justamente a ditadura da maioria. A democracia liberal e representativa, que surge lá pelos séculos XVII e XVIII na Europa, é justamente a ideia de que as minorias têm uma... Tem um papel importante. Tem seus direitos que não podem ser atropelados. Claro. Então, você aí começa... E depois, isso junto com a ideia da democracia representativa, de representação dos diferentes interesses. Então, e isso que a gente chama de democracia liberal. E para assegurar isso, você tem divisão de poderes, você tem um judiciário independente, você cria instituições de controle com Tribunal de Contas, organismos que vigiam os distintos órgãos políticos. Então você tem toda uma construção aí bem complexa, que assegura que não tem abuso do poder, porque qual é o problema? É o abuso do poder. Um governo tem que governar, a maioria, obviamente, tem que decidir quais opções que você tem, mas você não pode ter esse abuso do poder. Então, a democracia é um sistema bastante bem definido, no sentido que você tem liberdade de ser eleitos, liberdade de votar, voto universal para homens, mulheres, adultos, liberdade de imprensa, que assegura... E a liberdade de opinião? Liberdade de opinião, obviamente, liberdade de opinião, que está associada à liberdade de imprensa, são elementos constitutivos mínimos, básicos, que alternância política, uma alternância à liberdade, ou seja, aquele que perde reconhece a derrota e assume o quem venceu, e quem perde vai para a oposição com a expectativa de que possa voltar. Sim, claro. Ano. Então, está muito bem definido o que é uma democracia e o que não é uma democracia. Lógico, você depois pode ter democracias com melhor qualidade, algumas que atendem melhor aos setores necessitados, que têm leis mais sociais, que têm outras que apontam mais para uma questão mais de mercado e tem maior desigualdade. Aí você tem diferentes qualidades dessas, mas com respeito ao que é uma democracia, hoje em dia, uma democracia liberal, não há muita, no âmbito da academia e da ciência, não há essa confusão. Então, essa confusão pode vir justamente que determinados setores que querem implantar sua própria concepção do que pode ser uma democracia, não? E todo mundo fala que é democrático. Maduro fala que Venezuela é um governo democrático. Não é, em nenhum sentido. Exato. Em nenhum ponto de vista. Nem Cuba, claro. Nem Cuba e você nem foi
sei lá, o Paraguai de Stroessner, que tinha eleições, não era uma democracia. Então, nesse sentido, sim, isso está... Todo governo, que não, na verdade, a democracia é um sistema, como dizer, que ele é... E como fala o Churchill, todo mundo reitera, não? Ele é ruim, mas não tem outro melhor, né? É o pior dos sistemas, mas não existe outro melhor. Porque, na verdade, ninguém está nunca plenamente conforme, porque que venceu tem que... Está limitado também, né? Num sistema não democrático ou democracia majoritária, no sentido de que quem venceu faz o que quer, cheque em branco, que isso não é democracia, você tem uma parte que adora a situação e a outra é totalmente está totalmente e a gente cai naquela história como são semelhantes às ditaduras, né? Como elas se assemelham em violência, em proibição, em controle, tanto a de direita quanto a de esquerda. Elas são primas. Né? Muda o discurso. Muda o discurso. Exatamente. Agora, na história da nossa democracia, de 88 para cá, nós tivemos, vamos lá, 89 Fernando Collor eleito, né? Vamos tirar Sarney, que foi indireto. Na verdade, que foi Tancredo. Então, vamos lá, 89 com Collor, sofre impeachment, assume o Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos, Lula por 2 mandatos, Dilma por 1 mandato e meio, Temer assume, Bolsonaro. Alguém flertou com autoritarismo nesse período? Bom, acho que Bolsonaro flertou com o autoritarismo, mas ele não conseguiu. A gente dizia, definia o sistema durante o governo Bolsonaro. O Brasil sempre continuou sendo uma democracia. O presidente não era democrático, não tinha atitude democrática, nesse sentido, porque com grande oposição à mídia, à liberdade de imprensa, com grande oposição à separação de poder, criando conflitos permanentes a nível institucional, com esse perfil, aquele discurso inicial, a minorias tem que se submeter, tem que se curvar às maiorias. Então, aí você não vê posições democráticas nesse sentido tradicional, mas o Brasil nunca continuou sendo um sistema democrático, com instituições democráticas desafiadas, porque quem estava à frente do executivo tinha atitudes, digamos, retóricas. Rompantes, né? Aqueles rompantes. Exatamente. E retoricamente, claramente, aqueles 7 de setembro, vários 7 de setembro, não? Que o STF tem que se também curvar ao executivo, falas que obviamente denotam, são indicadores de uma atitude não democrática. Então, nesse sentido, há um flerte, assim. Mas também a gente não pode dizer que houve uma tentativa real, concreta, de quebrar o regime democrático. Não? Então, nesse sentido, não. Mas você teve, sim, uma fragilização da valoração. Porque isso é muito importante, o que as figuras, as máximas figuras, os autores políticos relevantes falam e comunicam, é muito importante. E você que teve foi uma desvalorização dessas instituições, uma desvalorização do sistema judiciário, uma descrédito. Então, por isso isso incrementa esse rancor, esse ódio hacia essas instituições democráticas. A própria desvalorização do sistema eleitoral faz parte dessa fragilização. Mas curioso que aquela tal da urna, duas coisas que eu acho que foram interessantes. Quando se falou do voto impresso, foi um nome muito mal escolhido. Não era isso. Muita gente achou que era a volta da cédula. E não era isso. Era como um cartão de crédito, né, que gera aquela fitazinha que registra cada voto. E você pode conferir na hora, mas sem tocar.
Essa urna, com a impressorinha do lado, ela foi defendida, e tem o vídeo, quem quiser que veja, pelo Luiz Roberto Barroso. E por vários, inclusive estava prevista na Constituição. O voto auditável é diferente do voto impresso. Porque o sistema que existe hoje é muito difícil auditar. É muito difícil auditar. Mas você, quando digita lá um número 13 ou 22, aparece a foto. Aí você vai lá, estica o pescoço aqui e vê aqui. Não, o meu voto, que não aparece o meu nome, mas o meu voto está aqui, é o número 22 que eu votei. Era só isso que eles falavam que estava na Constituição. Estava não, está. Essa urna foi desenvolvida uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, e estava prevista. Mas de todas formas, não há nenhuma, digamos, já teve outras denúncias, não? Em 2018, 2018, 2014, não? 14. A Aécio contestou o resultado, né? Então teve, é decir, não há nenhuma evidência mínima de alteração, de fraude, em nenhum momento. Inclusive, de alguma forma, isso está sendo visto, o sistema eleitoral brasileiro, dada a velocidade que se pode facilmente, que isso ajuda muito um resultado eleitoral rápido e seguro, está visto fora do país como um sistema eleitoral muito seguro, justamente por ter essa característica. É decir, eu entendo que o Marco Antônio fala, dá uma certa tranquilidade ao eleitor quando se levantam essas dúvidas, só que essas dúvidas são levantadas sem fundamento, esse é o problema. Não, eu sei, o que eu quis dizer é o seguinte, a criação desse modelo de urna com a impressora não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, foi muito anterior. Mas não passou nem no Congresso, né? Embora o Congresso tenha sido bolsonarista, não passou porque precisa de dinheiro também, né? Mudar sistema precisa de dinheiro. Sim, claro. E daí não é só imprimir dinheiro, precisa de dinheiro. Mas essa questão de contestar a urna, o Otávio Guedes cunhou uma frase na cobertura da eleição que é verdade. Se a gente tem a eleição antiga, de antes de 96, essa eleição não acabava. Aí não acabava bem. Porque no papel o fiscal some com voto, né? Todo mundo sabe como que era. Exato, mas não era o papel. Não, eu sei. Estou dando um exemplo do que o Guedes falou, Marco, que é o seguinte, essa eleição não acabava. Para fraudar um sistema eleitoral gigante como o nosso, você tem que envolver muita gente. Muita gente, você não Porque pode você tem fiscal dentro de todas as sessões, os partidos têm fiscais dentro das sessões, a zerésima é impressa quando a votação começa, e no final sai o boletim de urna. Tá certo que para conferir sessão por sessão com o que está no boletim de urna lá do TSE e o que está do Oiapoque ao Chuí, realmente é complexo. Como seria complexo também com o comprovante. Agora, a auditagem que se faria com o comprovante é a mesma que se faz com o boletim de urna. Enfim, é uma contestação complicada. Então, anula as eleições. Vamos votar como? Vamos votar aberto. Seria mais fácil. E sobretudo... O histórico de fraude, Arnaldo, o que você está citando é perfeito, mas o histórico de fraude que sempre houve não era esse. O histórico de fraude era o eleitor de cabresto, no interior que um candidato botava 150 eleitores num caminhão, pegava o título. Isso sempre houve. Não sei, quando o Getúlio assume o poder, por exemplo, nos anos 30, com um golpe de Estado, né, ali é uma ditadura, quando o Getúlio foi uma contestação aos resultados porque houve fraude de número de votos. O número de cédulas não batia com o número de assinaturas dos cadernos eleitorais. Então, assim, a fraude nas cédulas mesmo, as cédulas são adulteradas. Incluem cédulas onde não tem. Hoje, você incluir voto, você teria que, no mínimo, corromper mesário, presidente da sessão, fiscais dos partidos, que estão todos dentro da sala. Tipo assim, eu vou abrir aqui o voto e eu vou votar no lugar de alguém. Você tem que corromper no mínimo essas pessoas todas. E fiscais de partidos antagônicos eu vejo como mais difícil do que no papel, que é só enfiar. Nas últimas 5 ou 6 eleições, eu ouvi reclamações de eleitores que chegavam, eu cheguei na sessão e já tinham votado por mim. Entendeu? Várias reclamações, mas isso aí é muito pouco.
É muito pouco, é um aqui, um ali, isso não muda o resultado de nada. E às vezes pode ser incompetência de alguém que está trabalhando errado. Eu não conheço ninguém. Vi uma reportagem sobre uma pessoa que teria acontecido, e a justificativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que eu não sei qual foi que o mesário digitou o número do errado. Título abaixo. Como se fosse a pessoa seguinte votando. Então, duas pessoas ali tiveram um problema na hora da votação, mas por erro humano, erro do mesário. Enfim, mas é uma discussão que gera um outro programa, né? 150 milhões, 100 milhões, 150 milhões de eleitores. É muito difícil. É o que o Arnaldo falou, você tem que ter uma sequência de corrompidos muito grande. É muita gente. É muita gente para você querer. Se colocar só da sala ali já é muita gente, né? E também o que não faz sentido é você fraudar uma eleição para um cargo e não para os outros. Se o governo, se o sistema tinha a intenção de fraudar um resultado, por que deixar ganhar o candidato, digamos, rival nos estados, nos principais estados? Poderia facilmente... São Paulo, por exemplo. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, as pesquisas davam Haddad, né? Davam Haddad. Davam Haddad o tempo todo. Acho que não, no segundo turno acho que não. No primeiro turno. No primeiro turno já dava. No primeiro turno. Depois no primeiro turno, sim. No segundo, é o primeiro de pegar a divisão ali com o candidato do PSDB, que é aquele eleitor conservador também, tradicional, né? É que declarou imediatamente apoio, não? A Tarcísio, No mesmo dia, praticamente. É verdade. Mas, seguindo, vamos agora a mais um intervalo. Vamos. Então, 8h14, e você volta conosco aqui no Folha no Ar, dentro de instantes. Fique ligado. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus.